15 verbos mais usados no inglês. Essa seleção foi feita a partir do Corpus of Contemporary American English, que é uma lista que mostra pra gente a frequência com que as palavras são utilizadas no idioma, e tem milhares de palavras nela e palavras de diversas classes gramaticais, mas eu separei 15 verbos que serão úteis pra gente e vou apresentar cada um deles com exemplos. Mas a minha sugestão é que a partir desse vídeo você crie os seus próprios exemplos para todo o vocabulário que você aprender, algo que faça parte da sua realidade. Então, por exemplo, digamos que a gente fale do verbo work, que é trabalhar. E você pode montar uma frase com uma informação que seja real a respeito do seu trabalho. Dessa forma, você aumenta a possibilidade de se lembrar e guardar aquela palavra. Mais uma dica de ouro a respeito de vocabulário é que você tenha um caderno exclusivo para isso. Pode ser um caderno físico mesmo, ou digital, se você não é muito amigo do papel, mas anote nele todas as palavras e expressões que você aprender que você considere importante, que você vai de fato utilizar. E você vai ver a melhor forma para você, se você vai organizar por classes de palavra, por contextos. Mas é muito importante que você não coloque lá só a palavra solta. Coloque a definição dela, exemplos de aplicação e também visite esse caderno de tempos em tempos para se lembrar desse vocabulário. O verbo número 1 da nossa lista é o be, ser ou estar, justamente aquele que as pessoas temem no início da aprendizagem. No presente, ele é conjugado de 3 formas: am, are, is. E a conjugação que nós vamos utilizar vai depender do pronome, mas isso você pode ver aqui em detalhes no canal, que tem um vídeo explicando como funciona esse verbo. Exemplos com o verbo to be, considerando essas conjugações no presente. Eu poderia dizer I am busy, ou she is tired. Com I am busy, eu quero dizer eu estou ocupada, e she is tired, ela está cansada. O verbo pode aparecer para a gente também no modo base dele, geralmente depois de modal verbs, que seria algo como I would like to be a doctor, que seria eu gostaria de ser médica. O verbo número 2 da nossa lista é o have, que significa ter. Um exemplo, they don't have time, eles não têm tempo. Um ponto importante sobre o have é que ele pode ser utilizado para falar a respeito de comer ou beber alguma coisa, se referir às refeições principais. Por exemplo, se eu dissesse, eu sempre janto às 7 da noite. Poderia ser I always have dinner at 7 p.m. Então é um uso bastante comum. O verbo número 3 da nossa lista é o do, de fazer. Exemplo, what do you do? O que você faz? A gente usa bastante para saber qual é a ocupação, o trabalho da pessoa. E um segundo exemplo, I do my homework. Eu faço a minha lição de casa. Verbo número 4, say, que significa dizer. Don't say that, que significa não diga isso. Eu vou te ensinar no passado também, porque é muito comum as pessoas confundirem a pronúncia. O passado de say é said. Então eu poderia dizer I said yes, eu disse sim. Então nós não dizemos said, tá? Mas sim said, I said yes. Verbo número 5, go, que significa ir. Exemplo, I go to the gym 5 times a week. Eu vou para academia 5 vezes na semana. Número 6 é o verbo get. Esse é daquele 1001 utilidades, então ele pode ter aquele sentido de pegar, obter, comprar, conseguir, chegar, vai depender do contexto. Exemplo, e aí nós vamos usar agora o verbo no passado, I got a job. Eu consegui um trabalho, um emprego. Número 7 é o verbo know, que significa saber, conhecer. Embora ele tenha esse K, nós não pronunciamos, tá? Então a pronúncia correta é know, de saber, conhecer. Esse é o significado. Então eu poderia dizer I know her, que seria eu conheço ela. Ou então uma frase bem útil, I don't know, que seria eu não sei. Número 8 é o verbo make, que também significa fazer. Importante você parar um tempinho para compreender a diferença do make e do do, para entender quando utilizar corretamente. Um exemplo, my mother always makes a cake on Sundays. Minha mãe sempre
faz um bolo aos domingos. Verbo número 9 da nossa lista, think. Think, que é o pensar, achar. Um exemplo, inclusive, para já tirar uma dúvida muito comum, às vezes as pessoas querem dizer eu acho que sim e tendem a pensar que o modo certo é dizer I think yes. Mas na verdade seria assim, I think so, I think so. Ok? Então, eu acho que sim. Número 10 é o verbo see, see, que com sentido geral, significado, tem a ideia de ver, por exemplo. I see a dog, I see a dog, eu vejo um cachorro. Sempre legal a gente ver todas as possibilidades de utilizar um verbo. Estou te falando a principal aqui do see, por exemplo, mas ele poderia ter aquele sentido de entender. Alguém fala alguma coisa e você poderia falar assim, I see. E você está dizendo, eu entendi. Verbo número 11 é o come, come, que significa vir. E a frase que já vem à nossa mente, né, o come here please, que seria vem aqui por favor. Número 12 é o verbo take, que pode significar pegar, levar e ainda ter outras ideias de acordo com o contexto. Um exemplo, my parents always take me to the mall. My parents always take me to the mall. Meus pais sempre me levam ao shopping. Número 13 é o verbo want, que significa querer. Exemplo, I want to learn English. I want to learn English. Eu quero aprender inglês. E se você tá nesse vídeo, é porque provavelmente quer isso. Então, para facilitar a sua jornada com o inglês, para te ajudar a criar uma rotina de estudos, já deixei aqui na descrição o link do Desenvolvendo Fluência para você saber mais informações. E agora vamos aos nossos 2 últimos verbos da lista. O verbo número 14 é o use, de usar. Exemplo, I use this app to study English. I use this app to study English. E o nosso verbo número 15 é o find, de encontrar ou também achar. E esse achar pode ser naquele sentido de uma opinião a respeito de algo. Então, vou te dar um exemplo para cada um desses contextos. Nesse sentido de encontrar, de localizar algo, I need to find my keys. I need to find my keys. Eu preciso encontrar as minhas chaves. Agora, nesse sentido de opinião, de achar, I find English interesting. I find English interesting. Eu acho inglês interessante. Agora me conta, você já conhecia todos os verbos dessa lista? E me fala qual verbo você mais utiliza no dia a dia em inglês. Nós nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!